E aí, galera, beleza? Bom, tem muita gente falando da reforma trabalhista, que a lei trabalhista no Brasil é muito leonina e realmente para alguns empresários, para alguns comerciantes principalmente, porque comércio ele contrata mais ou menos 80% das contratações formais no Brasil são de pequenos e micros comércios. Então, quando você atravessa a rua aí, você vê a padaria, o açougue, o mercadinho, contrata lá 2, 3 funcionários. Esse modelo de negócio é o que mais contrata e o que mais registra no Brasil. E esses caras especificamente, esses negócios, são os que mais sofrem com a legislação trabalhista. Por quê? Porque o comércio dele é pequeno, o faturamento é pequeno e depende diretamente do consumo regional ali do bairro, né? Aquele consumo que está ali na região dele. E como o país é um país que não estimula o consumo, pelo contrário, o Plano Real foi criado para combater o consumo, né, para manter a inflação, porque no Brasil a inflação não tem nada a ver com o consumo. E eu vou explicar o porquê. Nos manuais de economia, geralmente eles falam, olha, o consumo em excesso gera inflação. E eles têm razão. Quando você tem 5 laranjas e tem 7 pessoas querendo comprar laranja, o que acontece? Qual a forma de ajustar esse cálculo para que as pessoas comprem a laranja? Você aumenta o preço, as 5 pessoas que têm mais capacidade, a maior capacidade financeira, vão comprar, e as duas que não têm tanta capacidade financeira ou não se permitem pagar o valor mais alto, não vão comprar. Então, esse teorema é um teorema aplicado no mundo inteiro, né? Porque realmente o consumo nesse exemplo que eu dei funciona, e é para isso que serve a inflação, né? Que o valor fica mais alto, para que o produto se ajuste ao mercado, a demanda de consumo. Só que no Brasil, nós temos uma inflação cambial. O que é inflação cambial? A inflação cambial é que alguns produtos e alguns manufaturados, inclusive a maioria deles, a gente não faz no Brasil. A gente importa. Quando a gente importa o produto, a gente importa em dólar, porque o mundo inteiro aceita o dólar, é a moeda corrente mundial. E o Brasil não tem dólar, o Brasil imprime real, né? Dólar quem imprime são os Estados Unidos. Então o Brasil vai lá e compra dólar, né, para adquirir os produtos no mercado mundial. Quando o dólar no mundo fica mais caro, né, por alguma recessão mundial, ou se no Brasil tá se comprando muito em dólar, está tendo um passivo, né, interno muito grande em dólar, o dólar fica mais caro. Quando o dólar fica mais caro, diretamente o produto lá, por exemplo, você comprou um pão, o pão é trigo, né, feito de trigo, e o trigo o Brasil não produz em suficiência, então o Brasil importa o trigo de países e paga esse trigo em dólar. Digamos que o Brasil pague R$10 na saca de trigo, né, que corresponde a 5 dólares. Se o dólar for dobrar de preço e o Brasil vai ter que pagar R$20 pela mesma saca de trigo, o valor do pão vai subir, vai dobrar de preço. E aí, aí eu te pergunto, o que tem a ver, né, o consumo com essa segunda teoria? Nada. O cara tinha muita gente querendo comprar pão? Não. O consumo era normal. Por que dobrou o preço? Por causa do dólar. E aí o que o governo faz? O governo vai lá e ataca com juros, deixando o real mais caro. Então você abre uma lacuna, entendeu? Porque o dólar subiu, o valor fica mais caro. E aí o que o Banco Central faz? Ele vai lá e aumenta os juros, e aí o real fica mais caro. Então fica um gap aqui que você preme a população para receber menos, o dinheiro fica mais caro, e o dólar vai subindo, e os caras vão aumentando os juros. Então o poder de consumo do brasileiro vai se esfarelando, entendeu? E aí o que acontece? Se você voltar aí na internet, dá para você buscar quanto custava o quilo da carne em 94, quanto custava o quilo da carne em 2000, nos anos 2000, nos anos 2010.
né? Você vai ver que era muito mais barato. Só que você que mora no Brasil, eu que moro no Brasil, nós recebemos em reais. E nosso salário não é ajustado, né? Comparativamente ao dólar. Não tem nada, aí não tem aliança. Então, além de o governo atacar em cima do seu consumo, em cima do real que você recebe, o dólar continua subindo por variáveis de mercado do mundo inteiro. Aí, o que tem a ver a lei trabalhista com isso? Se o governo, né, econômico, aí, que vai entrar com pior ainda, ataca o consumo, esse cara que vende sapato no seu bairro aí, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar o sapato. O que acontece, independente se tem a lei trabalhista ou não, ele não vai vender suficientemente para manter a empresa funcionando. Então ele vai demitir. Vai ficar mais barato para ele demitir? Vai, mas ele vai continuar demitindo por quê? Porque ele não tem consumo, ele não vende os sapatos em demasiadamente uma quantidade demasiadamente boa para que ele mantenha os funcionários, o seu quadro de funcionários ativo. Entendeu qual que é o problema? O problema não é a reforma trabalhista, só que eles querem empurrar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, para continuar servindo os lucros e juros aos bancos. Porque quem fatura mais com juros são os bancos. Beleza? Um abraço, galera.